Bom dia! 30 de novembro de 2015. No mês de conscientização à saúde do homem, a escola Ivone Palmo Todorov Ruggieri promove o Novembro Azul, um projeto que tem como objetivo entender o que é, causas, consequências e fatores de riscos relacionados ao câncer, e especificamente ao câncer de próstata. Para dar início, temos a apresentação musical dos alunos do terceiro ano. Vinícius na batera, Igor no teclado, Andressa no violão, eu no vocal e o povo no coro. Por favor, silêncio. For the broken hearted, silent and pray for the faithful body. I'm facing the ground, gonna hear my voice and shout it out loud. Yes, my life now or never. I don't wanna live forever. Who stood their ground, Tommy and Tina who will never back down. All the days on the open, making everybody down, making all our way. Yes, my life is now or never. I ain't gonna leave forever. I just wanna live alive. I know it's like an open highway, and I can bring the sin in my way. I just wanna live alive. It's my life. It's my life. O Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata. Essa iniciativa tem como objetivo a sensibilização para os homens fazerem os exames e fazerem o diagnóstico precoce do câncer para a cura mais rápida. O movimento surgiu na Austrália em 2003 e no Brasil foi iniciado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e com o objetivo de quebrar o preconceito masculino. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata, perdendo apenas para o câncer de pulmão, e isso é devido ao preconceito que os homens têm com o exame de toque. O que é o câncer? O câncer é causado por alterações nas células. Aí existe o DNA, que ele está dentro da célula. Aí o DNA ele dá ordens para essa célula, aí só que essas instruções podem mudar. Só que eu não sei por qual motivo, mas podem mudar. Aí podem causar a célula cancerígena. Continua.
sintomas. No estágio inicial não dá para perceber que você ainda tem o câncer. Mas aí no estágio mais avançado, os sintomas são a dor lombar, problemas de ereção, dor na bacia ou nos joelhos, sangramento pela uretra podem ser suspeitos. E aí é o que eu falei, que os sintomas só aparecem no grau mais elevado. É isso, obrigada. Silêncio, por favor, para os alunos começarem a apresentação. Muito obrigada. O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum entre os homens e, inicialmente, ele não se espalha, ele continua naquele mesmo local. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a próstata. Ela é uma pequena glândula que ela se localiza na uretra masculina, abaixo da bexiga urinária, do homem. E para que ela serve? Ela serve para ficar armazenado um líquido branco que juntamente com o espermatozoide forma o sêmen do homem. E é possível sentir ela através do exame do toque, né, que os homens tanto vê. E aqui tem uma próstata normal, quando ela não é identificada câncer, e quando ela é atingida pelo câncer, pelo tumor, ela fica inchada e é localizada aqui. Aí o exame do toque, né, por isso que é pelo ânus, para poder sentir, para o médico poder identificar se tem um câncer ou não. Bom, a causa exata da maioria dos cânceres ainda é desconhecida, mas os pesquisadores descobriram alguns fatores de risco que aumentam o risco de você desenvolver câncer durante sua vida. Através do DNA, que os pesquisadores pesquisaram, Os pesquisadores fez essas pesquisas e descobriu que o câncer ele pode ser desenvolvido anormalmente, ou seja, ele não para de se desenvolver através do DNA, que é o DNA que se identifica com o DNA dos seus pais, ou seja, o meu DNA identifica com o DNA dos meus pais. E se esse DNA houver uma alteração, pode ser desenvolvido o câncer sim, através da infância ou até mesmo durante a sua vida. O câncer de próstata, em estágio inicial, ele não causa nenhum sintomas, né? Só no estágio bem avançado que aí aparecem os sintomas, por exemplo. Bom dia. Eu vou ler os sintomas para vocês, tá? Eu decorei, mas eu vou ler para evitar. Fricção frequente, que é urinária. Fluxo urinário fraco ou interrompido. Impotência, vontade de urinar frequentemente à noite. Sangue no líquido seminal. Dor ou ardor durante a micção. Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés. Perda do controle da bexiga ou intestino devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal. Esses são os sintomas. Pode passar. Eu aqui vai explicar sobre os tratamentos que tem o câncer de próstata. Ele tem várias formas de ser curado ou ser tratado para evitar a morte de uma pessoa. Os tratamentos eles são vistos da seguinte forma: eles veem a idade do homem, a gravidade, a longevidade, o tamanho do tumor, se ele está se movendo ou se ele está localizado sem um campo. Só o lugar de uma glândula. A conduta expectante é dividida entre dois estágios. O primeiro eles chamam de conduta ativa ou equitativa. Nem todos os médicos gostam desse termo porque eles acham que a gente não pode tratar de um paciente
vendo a gradualidade, falando que a gente está dando atenção a mais ou menos. Eles falam que é ativa é por causa que eles fazem mais exames, por o tumor estar maior ou com uma gradualidade maior. Eles usam mais exames de PSA, que é um exame que é usado para olhar a proteína que vai direto no sangue, que é ligada à próstata. Ela é realmente uma proteína só para a glândula que vai detectar o câncer. Ela é muito eficaz e para pessoas que têm uma gradualidade maior, ela é feita entre 3 e 6 meses. A outra, que eles chamam de conduta expectante, eles veem um paciente mais de longe, ele não faz tantos exames, não faz tanto exame de toque, direto, nem algo do tipo. As cirurgias, como todo mundo sabe, elas são perigosas porque câncer não é uma coisa fácil de se tratar. Então, pode trazer várias sequelas e no meio de uma cirurgia a pessoa pode ter derrame, uma pequena parada cardíaca, pode ter problemas com anestesia, pode até trombose, por causa quando injeta anestesia, afeta os nervos, pode dar uma infecção, que a trombose pode começar nas pernas e subir para o pulmão. A radioterapia é um tratamento muito mais forte que a própria quimioterapia. Ele mexe com a própria radiação, que é localizada para colocar nas glândulas, para tratar do câncer. Ela também pode trazer uma série de doenças, que pode dar problema com incontinência, incontinência urinária, que é quando é dividida em vários estágios. Mas resumindo, é quando o homem já não consegue mais controlar quando quer fazer xixi, o fluxo dele diminui, ou seja, ele fica mais tempo fazendo xixi porque ele não consegue soltar já tudo de uma vez. Quando ele ri, tosse, ele pode soltar também, e isso pode causar até problemas socialmente porque eles ficam com vergonha. A criocirurgia, ela é dividida em 2 estágios, porque o nome é meio complicado, eu vou ler para vocês como eu faço. Tá. Resumindo, eu vou falar rapidinho, porque meu tempo já está acabando. Ele é um tratamento feito após que o cara já fez radioterapia. Sabe aquele momento lá que ele já fez tratamento e o câncer voltou? Que é muito normal acontecer depois de uns 5 anos. Geralmente eles são feitos nesses estágios. Ele é uma cirurgia que é feita com gases frios. Eles pegam uma seringa, colocam gases frios, colocam na própria molécula e faz criar bolhas para congelar e retirar aquela glândula doente, que é o câncer de próstata. Nem sempre é eficaz, mas é a última chance que eles têm para salvar o seu paciente. Eu vou falar sobre quimioterapia. Você quer o microfone? Segura pra ela. Gente, eu vou pedir desculpa porque não deu pra gravar muito, porque acho que eu tenho mal de Alzheimer. Fala mais alto. Gente, silêncio, por favor. A quimioterapia é o tratamento com medicamentos para destruir o câncer, administrados por via intravenosa, injeção numa veia ou por via oral. É administrada na corrente sanguínea para poder atingir as células cancerígenas em todo o corpo. A quimioterapia é administrada em ciclos, com cada período de tratamento seguido por um período de descanso. Cada ciclo de quimioterapia dura em geral algumas semanas. Os efeitos colaterais da quimioterapia dependem do tipo e da dose das drogas. Os efeitos colaterais são diarreia, vômito, fadiga, infecções, perda de cabelo, hemorragias e hematoma, entre outros, tem vários. Os efeitos colaterais são geralmente de curto prazo e desaparecem com o término do tratamento. E também existem medicamentos que são usados durante o tratamento para prevenir ou reduzir os efeitos colaterais. Agora eu vou falar sobre a hormonioterapia. A hormonioterapia tem o objetivo de reduzir o nível de hormônios masculinos no corpo. Reduz os níveis de andrógenos ou impedir. Ela tá pedindo.
Desculpa, gente. Reduz os níveis de andrógenos, impede de atuar nas células cancerígenas da próstata e muitas vezes faz com que os tumores diminuam de tamanho ou cresçam mais lentamente. Apenas a hormonioterapia não cura o câncer de próstata, no entanto, pode ajudar. Existem vários tipos de terapia hormonal para tratar o câncer de próstata. Vou falar um deles. Orquiectomia. Orquiectomia bilateral é a castração cirúrgica. Consiste em retirar ambos os testículos. Os efeitos colaterais da hormonioterapia é depressão, anemia, osteoporose e vários outros também. Eu vou começar falando sobre o Novembro Azul. Ele foi criado para conscientizar as pessoas, no caso os homens, né, a fazer o tratamento do câncer de próstata, os exames. E ele é comemorado no dia 17 de novembro. A próstata é uma glândula exclusiva dos homens. É situada logo embaixo da bexiga do homem. E é responsável por boa parte do líquido seminal do homem. Ela pesa em torno de 25 e 30 gramas e se parece com uma castanha. Sua principal função é produzir 70% do esperma. A maioria dos cânceres de próstata são diagnosticados no momento do rastreamento do antígeno prostático específico, PSA, que é encontrado no sangue, ou no exame de toque retal. Os cânceres ficam mais fáceis de ser diagnosticados se eles estão em um estado mais avançado, porque eles causam sintomas. Caso eles não estejam nesse estado, eles não causam nenhum sintoma, dificultando o diagnóstico. No caso de suspeita de câncer de próstata, o médico realizará o exame físico e o exame de toque retal. O exame de toque retal se realiza para poder saber a consistência da próstata, o tamanho e se existem lesões palpáveis, através do reto da glândula. O exame de toque também é utilizado como PSA. Em caso de suspeita de câncer de próstata, o médico realizará o exame físico, incluindo o exame de toque retal. O exame de toque retal se realiza para poder saber a consistência da próstata, o tamanho e se existem lesões palpáveis, através do reto da glândula. O exame de toque também é utilizado junto com o PSA, na suspeita de câncer de próstata. O médico também fará perguntas sobre sintomas como problemas urinários ou dor óssea, e poderá sugerir que o câncer se disseminou para os ossos. Se no exame constar que você tem um câncer de próstata, no exame precoce constar que você tem um câncer de próstata, o médico pedirá para você fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico final. A prevenção pode começar bem antes dos 45 anos. Nessa idade, o homem deve começar a fazer consultas uma vez por ano com o urologista. Segundo o médico, há alimentos que previnem a doença e também tem alimentos que podem influenciar no aparecimento. Como se você tiver uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, você também pode conseguir prevenir o câncer, como também outras doenças crônicas. Alguns hábitos diários simples podem contribuir e muito na prevenção do câncer de próstata. Mas, porém, a consulta de um médico especializado é indispensável na suspeita de alguns sintomas. Praticar esses e outros hábitos saudáveis são indispensáveis. Além da rotina, do exame de rotina para homens acima dos 50 anos, esses e outros hábitos são indispensáveis. O impacto psicológico do câncer de próstata vem sendo amplamente reconhecido pelos profissionais da saúde
envolvido com esse tratamento. Chama a atenção o número de diagnóstico desse tipo de câncer no Brasil e no mundo. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2012, era para ser foi registrado cerca de 60.180 novos casos do câncer de próstata, sendo esse o segundo mais frequente entre os homens do Brasil. O diagnóstico do câncer de próstata deixa algo com medo e inseguro, mas é uma doença que pode levar à morte, também trazendo alteração do câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens. Números são diagnosticados em estágios avançados sem precisar de. Infelizmente, a maior causa de diagnóstico em estágios avançados se relaciona ao preconceito que os homens apresentam para procurar ajuda no médico especializado. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens. E muitos são diagnosticados em estágios avançados e sem possibilidade de cura. Infelizmente, a maior causa de diagnóstico em estágios avançados se relaciona ao preconceito que os homens apresentam para procurar ajuda especializada. Esse aqui são um dos 4 estágios do câncer. Essa primeira imagem mostra quando ele está no começo, né, começando a se desenvolver. E já na quarta imagem mostra ele já todo contaminado com câncer e não tem mais possibilidade de cura. E a última imagem ali mostra o câncer maligno. Frente ao tratamento, é inegável a necessidade de desenvolver outra identidade masculina em que se contempla a associação entre o sexo e o afeto. A confiança a confiança como homem pessoa é essencial. O sucesso é o desenvolvimento dessa nova identidade está diretamente relacionado à flexibilidade desse homem em prevenir-se para esse desafio. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Essa música, ela fala de esperança. Ela diz assim que o sol, é claro que ele vai nascer amanhã, sabe? E é muito bonita a letra. Eu quero que vocês cantem comigo. Porque assim, a gente é adolescente, mas a gente não tá imune a essas doenças, a esses cânceres. A gente é jovem, a gente tem que cuidar da nossa saúde para no futuro a gente não ter que sofrer isso. Mas a gente conhece algum parente da família, a mãe, o tio, o avô, alguém que já teve câncer, alguém que sofre com isso. E não adianta a gente falar, não, você já morreu, acabou. A gente tem que apoiar a pessoa, dizer que vai ficar tudo bem, que ela pode superar isso. Porque pode. Entende? Então essa música fala disso.
Tamo junto! Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. A escuridão vai ficar. Tem gente que está no mesmo lado que você, mas ninguém está do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem se dedica sempre alcança. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai. Vocês vão sim ser alguém, é só querer. Tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui reunidos na nossa palestra anual sobre o Novembro Azul, que é o mês símbolo sobre o câncer de próstata. Hoje convidamos a nossa médica urologista Késia e a nossa médica oncologista Ana Carolina, que irão esclarecer as dúvidas de todos. Mas primeiro, peço que as doutoras expliquem a importância deste mês. O Novembro Azul, como já dito, é o mês símbolo sobre o câncer de próstata que atinge milhares de homens em todo o mundo. Diferente das mulheres que estão sempre indo ao hospital para fazer exames preventivos contra o câncer de mama e colo de útero, os homens não têm esse mesmo costume para se prevenir contra o câncer de próstata. Diferente das mulheres que estão sempre indo ao hospital
fetal para fazer exames preventivos contra o câncer de mama e colo de útero, os homens não têm esse mesmo costume para prevenir contra o câncer de próstata. Por isso, o Novembro Azul é tão importante e há um grande mutirão que apoia a prevenção dos homens. E prestes a virar o 40, ouvi as piadinhas dos amigos, dos vizinhos sobre o tal daquele exame do verão. Ficava preocupado, apreensivo, encucado, não parecia divertido. No meu não, mas pelo outro lado da história, elefante tem memória. Se eu não me cuidar, entristecido vou ficar. Pode voltar a animação pra namorar. São só 15 segundinhos, é segredo, é segredo. E se você não contar, ninguém precisa ficar sabendo. Garanta sua animação, não fuja da prevenção. Marca logo sua consulta, meu irmão. O diagnóstico precoce do câncer de próstata reduz o risco de impotência sexual em decorrência do tratamento. A sua animação depende da prevenção. Novembro Azul, mês de conscientização e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E agora vamos às perguntas. Alguém tem uma pergunta? Qual é a função da próstata? Mais alto. É o órgão responsável pela produção de cerca de 70% do líquido seminal e este está ligado à fertilidade e fertilidade masculina. A partir de qual idade nós homens devemos fazer exames de próstata? Acompanhando a tendência dos Estados Unidos e a Europa, foi decidido que 50 anos é uma boa idade para começar, e 45 anos para os homens com antecedente familiar. Qual a função da próstata? É possível evitar a próstata? Nós acreditamos que não há nada comprovado para evitar e que esse tumor ele se desenvolva na próstata por fatores genéticos e ambientais e associação ao envelhecimento. Por que os homens que nem meu marido não gostam de fazer os exames? Recentemente, é possível rastrear o câncer pela urina e também pelo sangue. Porém, o exame mais comum é o exame de toque, que é pelo reto e dura apenas alguns segundos. Mas os homens têm muito preconceito, o que não precisaria existir porque é algo benéfico e indolor. Quais são os tipos de câncer de próstata? As esmagadoras são do tipo adenocarcinoma, tipo comum originário dessas estruturas glandulares. Todo câncer de próstata é agressivo? Não, a grande discussão na comunidade urológica hoje pode ocorrer ao redor dessa questão. Sabemos que a maioria dos tumores tem agressividade baixa e poucas complicações graves do paciente. Após a cirurgia, o homem se torna impotente? A maioria das cirurgias de próstata não causa impotência. É possível que o câncer não emagreça? Sim, isso acontece quando o câncer é chamado de câncer indolente. O médico pede repetição de biópsias com intervalos determinados para ter certeza que o câncer não evoluiu. O câncer de próstata pode espalhar para outros órgãos? Sim, se ele for detectado tardiamente, a chance de fazer metástase ou se espalhar pelo corpo é grande. Existem vacinas contra o câncer de próstata? Não há na medicina ainda uma vacina contra esse tipo de doença. Quais as chances dos homens desenvolverem câncer de próstata? Cerca de 10% dos homens após 50 anos desenvolvem a doença. Conforme o envelhecimento, as chances crescem, podendo acometer 50% dos homens aos 75 anos. O que o paciente sente? Na fase inicial, os pacientes não apresentam sintomas. Grande parte dos pacientes permanecerá assintomática ou terão sintomas urinários, dificuldade para urinar e aumento de frequência urinária. Posteriormente, podendo evoluir em quadros de construção urinária, fraqueza e desânimo. Como se trata? O tratamento do câncer de próstata é multidisciplinar, podendo envolver cirurgia, radioterapia, uso de hormônios ou quimioterapia.
E a escolha do tratamento ideal é feita dependendo do estágio da doença e das características de cada paciente. A cirurgia impede o homem de ter filhos? Como a próstata é um órgão do aparelho reprodutor, a cirurgia e os demais tratamentos, elas podem afetar a capacidade de ejacular e por isso a fertilidade, mas em poucos casos raros ela pode ser preservada. E agora vai passar um vídeo de um homem que já teve câncer de próstata. Não, tá no CD. Amélia Scar de Oliveira, tenho 67 anos. Tive câncer de próstata. Descobri a doença quando eu fiz alguns exames. Este aqui é meu avô, o nome dele é Luiz Carlos e ele tem 67 anos. Ele descobriu que ele tinha câncer de próstata há uns 4 anos atrás e ele já se tratou e está melhor agora. Primeiro pelo exame, Amélia Scar de Oliveira, tenho 67 anos. Tive câncer de próstata. Descobri a doença quando eu fiz alguns exames. Primeiro pelo exame de sangue e também pelo exame de toque. Com a biópsia foi comprovado o câncer. Fiz uma cirurgia para a retirada do tumor e alguma sessão de radioterapia. Hoje estou curado, fazendo acompanhamento médico cada 6 meses. É importante todos os homens aos 45 anos fazer exame para prevenir o câncer. Amélia Scar de Oliveira, tenho 67 anos. Muito obrigada, doutoras, por estarem esclarecendo as dúvidas de todos. Acho que... Bom dia. Bom, nós somos do primeiro B. Nós vamos apresentar, né, sobre o Novembro Azul, que acho que o Outubro Rosa ele é muito mais famoso do que o Novembro Azul, mas o Novembro Azul também é de extrema importância, que o Outubro Rosa ele combate o câncer de mama e o Novembro Azul combate o câncer de próstata, que é extremamente importante na saúde do homem. A gente agora vai ver alguns fatores de risco sobre a saúde do homem. Hereditariedade. O que é hereditariedade? Hereditariedade é o processo biológico que transmite características físicas ou até mesmo doenças a partir da reprodução de pais para filhos. A hereditariedade se expressa a partir do conjunto de características contidas no núcleo de células gaméticas. Os eventos biológicos hereditários podem ser classificados em 2 tipos: hereditariedade específica e hereditariedade individual. A específica determina a constituição física e alguns comportamentos fixos, por exemplo, as aves. Assim que ela já nasce, de alguma forma, ela já aprende a cuidar do próprio ninho e já aprende a proteger sua própria família. Nós, humanos, o que nos distingue humanos é algumas partes comuns do nosso corpo, por exemplo, a nossa pele, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso esqueleto em si, o nosso cérebro, as nossas mãos. E as nossas pernas, os nossos pés, tudo em si, o nosso corpo. Isso que nos distingue humanos.
E hereditariedade individual é o que nos torna únicos. Por exemplo, os que já trabalham mais a genética dos nossos pais. A cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, tudo isso é genética, trabalho genética. E alguns comportamentos nossos também, como exemplo assim, sua mãe é muito nervosa, então às vezes pode também passar um pouco para a filha, entende? E todos nós temos hereditariedade, quanto específica quanto individual. Específica porque nós somos humanos, então todos aqui são humanos, óbvio. E hereditariedade individual, que é o que nos torna únicos. Características hereditárias. A hereditariedade pode se manter inativa por várias gerações. Isso não significa que ela não esteja ali. É como se ela estivesse adormecida. E o fato dela estar adormecida também não significa que ela não pode continuar passando de geração por geração. Por exemplo, eu posso ter hereditariedade e minha ela não pode ser ativa, mas eu posso ter um filho e ela pode se manifestar. Isso é mais comum em plantas e animais, porque em nós seres humanos Ai, meu Deus, peraí. Em nós seres humanos é mais nítido quando observamos a aparência física superficial, tipo a pigmentação da pele e dos olhos. Por exemplo, pais de olhos castanhos podem ter filhos de olhos claros, azuis ou verdes. Isso é herança genética dos avós ou dos antepassados deles. A mesma coisa é com doenças ou câncer. Às vezes a avó de vocês pode ter tido, vocês podem não ter, mas os seus filhos podem ter algum dia. Então, essas são as características hereditárias. Bom dia a todos. Bom dia. As pessoas dependentes do álcool, além de prejudicar a sua própria vida, acaba afetando sua família, amigos, colegas de trabalho. O alcoolismo, o significado dele é assim, é a pessoa que tem problema com álcool. Por favor, gente, silêncio. É considerado uma doença pelo Ministério da Saúde muito grave ainda. Quais são os efeitos do álcool? Quando o álcool é ingerido, ele desce até o estômago e é absorvido pelo intestino e é passado pelas veias sanguíneas. E isso vai direto para o cérebro. Quando vai direto para o cérebro, se espalha pelo corpo todo. E danifica todos os órgãos do corpo, principalmente o fígado, porque o fígado o que ele deve fazer é eliminar as toxinas que tem no corpo. E quando ele é afetado pelo álcool, ele é o órgão que mais sofre com o álcool. Porque como o fígado vai eliminando, vai ter uma hora que não vai conseguir mais eliminar aquela toxina, que se vicia. O álcool pode afetar o organismo, o cérebro, o estômago, os rins, coração e fígado. Sintomas: compulsão, perda de controle, dependência física e tolerância. Compulsão: sempre há vontade mais de beber e beber e beber, mesmo que não consegue parar de beber. Perda de controle, perde o controle, não consegue perder o controle de parar de beber. Dependência física: mesmo que a pessoa queira parar, ainda vai ter uns sintomas, vai ter náuseas, vai suar, aí vai sempre ter a vontade mais de beber. Tolerância: mesmo você bebendo, vamos dizer, hoje você bebe 2 litros, vai beber mais 6 litros. Cada vez mais é aumentando. Tratamento: se o caso for sério, vai ser levado para ele tirar as toxinas do corpo. Se for um pouco menos, vai para o médico e o médico receita comprimidos, passa por vários processos. E um dos processos é o Alcoólicos Anônimos, que é um grupo, tipo uma roda de conversa, que
que explica, conta suas experiências, vai lá, o instrutor passa slides. Isso ajuda muito a pessoa a parar de beber. Alcoolismo tem cura? Embora seja uma doença tratável, ela ainda não há cura. Aí, se o alcoólatra deseja diminuir a quantidade de álcool inserida, não vai adiantar. É necessário que ele pare para que tenha um resultado bem sucedido. Quais são as ajudas necessárias que não haja no abuso do álcool? As pessoas que já tiveram algum problema com o álcool, elas frequentam os AA, que seria os Alcoólicos Anônimos, para obter informações e apoio. Medicamentos. Antietanol e haloperidol. Não é recomendado tomar esses medicamentos sem receita médica, porque cada caso é um tratamento e um remédio também. O alcoolismo é hereditário? Sim, porque herda na genética e geralmente a pessoa que já nasce até com compulsão ao álcool já. Como posso ajudar alguém que lida com problemas de alcoolismo? Sempre aconselho a parar de beber, procurar um médico, ou até mesmo os alcoólicos anônimos, sempre aconselho. Beber melhora o desempenho sexual? Pelo contrário, gera uma impotência. Se beberem, não tenham relação sexual, gente. Pelo contrário, na verdade. Comer antes de beber ou durante diminui o efeito do álcool? Diminui um pouco, mas não é 100%. Tabagismo. Linhas de expressão em volta da boca, dentes escurecidos, ponta dos dedos amareladas e olheiras profundas. Muitas vezes, nem é preciso ver alguém com cigarro na mão para deduzir que ela é adepta ao tabagismo. O que é o tabagismo? O tabagismo, segundo o dicionário, é uma toxicomania que é caracterizada pelo abuso do tabaco. Ou seja, a pessoa, quanto mais fuma, mais sente a necessidade de utilizar. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável no mundo todo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina no mundo fumam. Ou seja, quase a metade de todos os homens do mundo fumam. Pode passar, por favor. As estatísticas revelam que os fumantes comparados aos não fumantes apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer de infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar, 2 vezes maior de sofrer de derrame cerebral. Ou seja, a pessoa que ela tem ou já teve envolvimento com o tabaco, ela sofre muito mais chance, ela tem muito mais chance de ter doenças muito mais sérias do que uma pessoa que não tem. E aqui a gente colocou 2 pulmões, né? O pulmão saudável de uma pessoa que nunca fumou, nunca se envolveu, e a diferença drástica de um pulmão de uma pessoa fumante, que é uma diferença muito drástica de um pulmão totalmente destruído, né? Se o cigarro traz tantos prejuízos, por que as pessoas começam a fumar? A publicidade é dirigida principalmente aos jovens e passa a falsa imagem de que fumar está associado ao bom desempenho sexual, esportivo, ao sucesso, à beleza, à independência e à liberdade. A maioria dos fumantes torna-se dependente da nicotina antes dos 19 anos de idade. Conscientes de que a nicotina gera dependência, os fabricantes de cigarros gastam milhões de dólares em publicidades dirigidas aos jovens. Ou seja, mesmo sabendo que faz mal, os jovens começam a fumar muito cedo e, por conta disso, os fabricantes gastam milhões de dólares com as publicidades para incentivar.
porque muitas vezes o jovem até não curta isso, mas por conta de rodinha de amigos acabam fumando. Isso inclui o narguilé, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos aqui fumam. E isso é um dos tipos de tabaco. E não, a maconha não tem nicotina. Se parar de fumar agora, se a pessoa fumante parar de fumar nesse exato momento, daqui a 2 horas a nicotina já não vai mais estar no sangue dela e o organismo dela vai voltando ao normal conforme o tempo. Métodos de parar. Existem 2 métodos de parar para quem fuma constantemente, né? Que é a parada imediata. Por exemplo, a pessoa fala, a partir de tal dia eu não vou mais fumar. E aí ela se desliga de tudo que prende ela, o tabaco, ela joga todos os cigarros dela fora, e aí ela não volta a fumar, mas de nenhuma maneira, né? E a parada gradual, que a pessoa vai parando aos poucos. Se ela fuma 10 cigarros num dia, no outro ela fuma 8, no outro ela fuma 6, e aos poucos ela vai se desligando do tabaco. Caso não consiga parar de fumar sozinho, procure tratamento especializado, que poderá ser na rede do SUS. Né? O SUS, ele tem um programa que é um programa nacional de controle contra o tabagismo, né? Qualquer pessoa que tiver cadastro no SUS pode, em qualquer posto de saúde, pedir ajuda se quiser parar, né? Se quiser entrar em tratamento, que aí são fornecidos remédios para tomar, porque muitas pessoas fumam porque é ansioso. Aí você vai, o médico vai te receitar um remédio para a ansiedade. Tem cápsulas, tem muitas coisas maneiras. No Brasil não é fornecido, mas em outros países tem até spray nasal que ajuda contra também o tabagismo. Perguntas frequentes. O que causa a dependência do cigarro? A dependência do cigarro é causada pela nicotina, que afeta o nosso sistema nervoso. Ou seja, muitas vezes a pessoa fuma por ansiedade ou por nervosismo, tipo, eu tô nervosa, eu vou fumar, eu tô estressada, eu tô triste, eu vou fumar, como se fosse um remédio para acalmar a pessoa. Fumar causa impotência? 10% da população adulta masculina tem disfunção erétil, que é a impotência, né? De cada 10 homens que têm a impotência, 9 são fumantes. Então, o cigarro, né, o tabaco em si, ele afeta muito a vida sexual de um homem. O que é o tabagismo passivo? O tabagismo passivo é quando a pessoa não fuma, porém convive com fumantes. Ou seja, inala a fumaça do mesmo jeito. E ele afeta a saúde até pior do que a pessoa que fuma. Pode causar o mesmo tanto de doenças ou até mais do que no próprio fumante. O câncer. O câncer de próstata, ele é o mais comum câncer do tipo sólido entre os homens. As chances dele aparecer ficam maiores conforme a idade vai avançando. Os homens com mais de 50 anos devem fazer os exames preventivos pelo menos uma vez por ano. Existem 2 tipos de exame, né? Que é o de toque, que é o mais conhecido, que meio masculino existe muito preconceito, né? Mas ele é o exame que mais pode constatar se tem ou não tem, que aí o médico colocando, ele consegue sentir a próstata, ele sabe se tá grande, se inchou, né? Mas também tem o exame de sangue, que é o PSA, que também pode constatar. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Então, nós podemos concluir que, às vezes, abrir mão de um vício, né? Abrir mão de algo e se cuidar, né? Ir no médico, se tratar. Às vezes, a pessoa tem problema porque é hereditário ou é um vício mesmo. Ou, muitas vezes, por causa do preconceito, de não querer fazer o exame, envolve aquele negócio do machismo, né? Vale muito mais a pena você abrir mão disso para valorizar a sua vida e a sua saúde do que perder ela. Então, a gente veio apresentar o slide, só que o integrante do grupo faltou. Aí a gente vai apresentar só a música, entendeu? Calma aí.
antes de crescer. O resultado é incrível. Ter e não perceber. É bem provável, é possível se combater antes de crescer. O resultado é incrível. O jeito é ficar esperto e não se descuidar. Ainda você está aberto, pode se preparar. Se preparar a ir ao médico e se examinar. Fazer alguns exames simples. Um é o PSA. Ele é feito no sangue, para os antígenos dosar. O outro, meu amigo, não me leve a mal. É o exame de nome do clone retal. É ele que vai dizer se sua prova está normal. Você não perceber, é bem provável, é possível se combater antes de crescer. Dá um resultado incrível e não perceber. É bem provável, é possível se combater antes de crescer. Dá um resultado incrível. Meu amigo, você pode até se curar. Quando descoberto no início, você só tem a ganhar. Mas se a família tem indício, é pra de olho ficar. Você, se não perceber, é bem provável, é possível se combater antes de crescer. Dá um resultado incrível. Você, e não perceber, é bem provável, é possível se combater antes de crescer. Dá um resultado incrível. Se você tem preconceito e não quer se arriscar, o Senhor é um homem direito, homem com H. Não quer ficar agachado para o doutor lhe tocar. Mas pior é ficar com defeito se a doença chegar. Ninguém vai fazer. É perigoso, é terrível. Fazer o exame e se precaver. Isso é imprescindível. Ter e não perceber. É bem provável, é possível se combater antes de crescer. O resultado é incrível e já sabes como é. É perigoso, é terrível. Mas se você os exames fizer, a doença é previsível. Acabou. Got my head spinning,
Baby, there's no doubt. You're the